Eu estou dirigindo aqui e quero compartilhar uma coisa bem bacana com vocês, algo que aconteceu comigo agora, esses dias, né? E são coisas que às vezes eu penso, né? Por que eu compartilho? Porque, se eu tivesse escutado isso lá atrás, poderia ter me ajudado muito, né? Poderia ter feito que eu evitasse tomar alguns erros no mercado ali, no mercado de trade de uma maneira geral, no mercado até de investimento muitas vezes, né? Não só o trade ali do compra e venda, mas um investimento, algo mais longo prazo, teria feito com que eu evitasse alguns erros, né? Por isso que eu compartilho com a galera. E eu tô em Sampa, tô de blusa, que deu uma esfriadinha, né? E vamos lá. Quero falar pra vocês o seguinte, turma. O pessoal que me acompanha um pouquinho sabe que eu gosto de viajar, né? Morar, eu gosto de viajar e ficar um tempo, né? Eu que morando assim nos lugares, eu acho legal isso, poder conhecer as regiões. Por enquanto tenho feito mais no Brasil, né? Com pandemia, mas o legal é que eu viajo pro lugar, né? Vou ficar em Goiânia, consigo ficar ali alguns meses trabalhando, né? O pessoal comenta muito isso, né? Você pode morar onde quiser. E basicamente e essa é a coisa legal, né? Uma das coisas legais, né, de estar no mercado, de trabalhar online, né? Então, tanto o meu trabalho na melhora dos robôs, as automações nossas eu posso fazer online, trabalho de mentorias, de treinamentos, né, de auxílio aos alunos, posso fazer online, o trabalho de operar eu posso fazer online, então tudo eu consigo fazer à distância, tá? E uma das vantagens é essa de poder viajar. E essas viagens eu faço meio que, né, vou trabalhando ali e tal, né? Então eu viajo, conheço o lugar, mas eu tô trabalhando ali, né? Quer dizer, tô operando, continuo com a minha rotina ali, porque se eu não trabalhar, como é que eu vou ganhar dinheiro, né? Pra sustentar a viagem, né? Agora, um detalhe interessante, fui acumulando ali alguns anos fazendo isso, e eu senti necessidade de viajar para dar uma desligada mesmo, sabe? Eu tinha feito isso uma vez quando eu fui pra Punta Cana, né? Faz alguns anos, tá? E, passaram anos ali, 3, 4 anos e tal, veio pandemia, tudo. Eu falei, cara, preciso dar uma desligada. E a gente fez isso indo para os Estados Unidos, né? Então foi gostoso pra caramba, Nova York, Las Vegas, tal. Consegui recarregar as energias aí nessa viagem, né? E não operei, não vi notícia, não abri mercado, não fiz nada, né? Que essa era a proposta, tá? Pra recarregar mesmo. Então talvez seja uma viagem que eu fale, a cada X tempo ali eu quero fazer uma dessa, mas mesmo fazendo essa mais longa, eu posso fazer viagens mais curtas, viagens num curto período de tempo, onde eu vou trabalhar normal, vou atuar no mercado, vou continuar com a minha rotina normalmente, né? E é gostoso você ter seu QG, sua base em um lugar, mas é gostoso viajar, conhecer as pessoas, trocar informação, visitar corretoras, visitar o pessoal de mercado. Isso faz com que a gente evolua muito. Bom, quero falar sobre isso, é o seguinte, depois dessa última viagem, fez muito bem pra mim, e eu acertei bem no mercado, tive bons resultados, estava numa sequência legal de ganho. O que aconteceu semana passada, um dos meus robôs, que é o robô que roda pela SmartBot, né, que eu costumo dizer que é o robô mais comercial, né, que dá pra galera aí ter acesso com uma margem mais interessante e tal. Então ele tem um stop mais curto, um objetivo mais curto, né? A amplitude dos movimentos são mais curtas e tal, para atender todo mundo. E o que aconteceu com ele foi o seguinte: eu resolvi na semana passada aumentar a amplitude dele. O que isso significa, né? O robô tinha uma média ali mais ou menos de ganho, de quando ganha uns 300 pontos no índice, quando perde perto disso também. Quando a gente fala de aumentar a amplitude, é o que? Vamos buscar mais pontos, só que consequentemente eu vou ter que
ter um stop maior também, tá? Para mim, as minhas estratégias funcionam muito nessa proporção, né? Quer ganhar mais, tem que correr o risco maior, tá? Não tem jeito. O que a gente fez então? Aumentamos essa amplitude. Coincidentemente, e eu sei disso porque tenho vários operacionais, não vários operacionais, mas várias estratégias, melhor dizendo, que seguem o mesmo operacional. Então é a leitura de player que eu gosto, que eu faço, que dá muito certo. Coincidentemente, quando eu fiz essa mudança no SmartBot, as minhas estratégias que seguem essa leitura de player, elas não deram legal, não foram bem, então sofreram bastante. Então eu tive uma semana, nessa última semana agora, difícil pro meu operacional, tomei loss. Só que eu tomei loss, por exemplo, na operação que eu faço na mão e que eu já estava acumulando gains bem interessantes, né? Então, pô, você estava ganhando pra caramba, teve uma semana difícil, tá tranquilo, né? Nos meus robôs também, no Radar, por exemplo, que é um outro robô que a gente tem, que começou como uma automação, um robô do Telegram, né, que não era automatizado 100%, né? A gente começou a automatizar ele também 100%, executar ordem e tudo mais pra galera. Ele também teve um comportamento de loss, perdeu bastante, mas ele também tinha ganhado muito, então compensa tranquilo e a conta fecha. Agora, o SmartBot, como teve essa coincidência de aumentar a amplitude bem na época que foi mais conturbada, o que aconteceu? Teve um prejuízo bom assim, né? E às vezes até desproporcional ao que estava ganhando. Por quê? Porque foi bem na época que aumentou a amplitude, né? Então, teve esse aumento de amplitude, né? Um aumento de alvo versus aumento de stop. O mercado entrou numa pegada onde teve mais stop, o operacional estava sofrendo mais. Aconteceu com a gente o quê? A triste coincidência de pegar bem essa época. Então esse robô em específico, ele sofreu com isso, né? Agora, olha que interessante como a gente tem que olhar várias coisas, como tem tanta coisa em jogo, né? Não é só ter um operacional e uma forma de atuação boa, é também essa mudança. Aconteceu uma mudança, poderia não ser um robô, mas eu aumentei a mão justamente numa época ruim para o meu operacional. Agora, se eu pegar e volto a mão, e volto a minha exposição, pode falar, a mão parece que está no cassino, né? Eu volto a minha exposição para a exposição menor, e aí o mercado começa a dar certo de novo, aí eu falo, putz, aí eu não surfei um movimento bom com a mão grande, eu surfei com a exposição pequenininha. Aí aí eu mudo de novo, vou aumentar, aí o mercado piora de novo. Então assim, tem uma chance de você ficar o cachorro correndo atrás do rabo e não evolui, e aí você aumenta a mão na hora que não deve, diminui na hora que não deve, por aí vai. É muito importante, uma coisa que eu falo muito pra galera é o seguinte: você assumiu um risco, assuma um risco que você consegue levar ele pro longo prazo, tá me entendendo? Então eu resolvi aumentar meu tamanho de mão, minha exposição no mercado. Eu consigo suportar, mesmo se eu passar por épocas ruins, essa nova mão, né, pelo próximo ano, né? Consigo isso? Ah, não consigo. Então talvez não seja a hora de você aumentar, ou talvez esse aumento tenha que ser menor, né? A manutenção de um padrão é sinônimo de qualidade, né? Padrão é sinônimo de qualidade no mercado, tá? E eu falo isso, cara, com algo que eu tô testando e tô fazendo e tô colocando em prática agora, é justamente criar o algoritmo da minha estratégia, né? Então, para isso você tem que 100% padronizar o que você faz, né? E aí eu descobri o quanto isso é valioso, né? O quanto vale a pena você padronizar, o quanto vale a pena você estabelecer esses algoritmos e o quanto eles tiram a parte emocional da jogada, né? E ele só age racionalmente. Aonde estão os maiores stops, as maiores cagadas, onde você quebra a conta? Geralmente oriundo de tomada de decisão emocional, tá? Quando você age 100% racional, e nenhum homem consegue fazer isso, né? Nenhuma mulher, nenhum garoto, nenhuma garota. Por quê? Por que não consegue fazer isso? Porque a gente, em algum momento ou outro, e muitas vezes em vários momentos, vai tomar decisões
emocionais e não decisões racionais. Então, quando você fala de um algoritmo e depois você coloca isso para um robô, e esse robô vai aprendendo e vai ficando cada vez melhor com as estratégias que você programou, não é a estratégia que você pegou por aí não, a estratégia que você programou, você tem algo muito mais racional, né? Aliás, você tem uma coisa 100% racional, né? Quando isso vai para o robô, né? E você tira o emocional da jogada, e isso com certeza vai melhorar muito o seu operacional, tá? Beleza? Então, assim, resumindo essa história que aconteceu comigo, se você parar para pensar historicamente, eu tenho estratégias semelhantes para todos os robôs. O que muda muitas vezes é a exposição de algum, é a quantidade de pontos que um busca e o outro não. Um tem um stop mais curto, né? Então um se protege um pouco mais, tal. Mas de uma maneira geral é a mesma leitura de player, né? Que a gente desenvolveu, que a gente coloca em prática e que a gente utiliza. De uma maneira geral, a gente utiliza essa leitura, né? Agora, o que eu quero falar com vocês é o seguinte, né? Mesmo tendo o mesmo operacional com a mesma leitura, em um deles, por exemplo, não está com resultado tão legal. Talvez esteja com resultado negativo, por exemplo, no mês, né? Por que está com esse resultado negativo no mês? Porque teve esse aumento e coincidentemente veio o momento de loss. Agora, já passei por isso inúmeras vezes. E aí vem a época boa depois. Agora, você vai trabalhar essa época boa com a mão menor, então você vai ficar o cachorro correndo atrás do rabo, entendeu? Pense nisso, pense nessa gestão, e se você tem um operacional bem definido, mantenha a estratégia, mantenha a sua mão, mantenha a sua forma de atuação, mantenha o plano que você estabeleceu para executar, né? Execute ele à risca de maneira racional, tire o emocional do jogo e bora pro play. Valeu? Tamo junto!